Nesse vídeo, iremos demonstrar como configurar e utilizar o Datalog ETH100. Primeiro, baixe em nosso site, na aba Downloads, o manual de operação do Logger ETH100. Acesse esse link para visualização do vídeo demonstrativo de instalação da bateria e de como ligar o dispositivo. Baixe também em nosso site o software do Logger ETH100 e instale em seu computador. Com o software instalado no seu computador e ainda fechado, você vai conectar o dispositivo na entrada USB. Somente depois que você abrirá o software, e vamos acompanhar agora a configuração do Datalog. Então conectei o dispositivo na entrada USB e abri o software. Aí ele vai aparecer essa tela, eu vou em configuração, aparece essa tela. Aqui é a identificação que você pode dar ao seu dispositivo. Eu dei a identificação 0001 para ilustrar. Tenho que setar para ele salvar na memória dele. Deixo marcado o Auto Download e a Self Synchronization Clock, que é para sincronizar automaticamente com data e hora do computador. E aqui, quando eu conecto ele no USB, automaticamente quando eu abrir o software ele descarrega os dados do período monitorado. Então estou setando aqui data e hora setada com o computador, perfeito. E aqui informações adicionais para identificar o ambiente que está sendo monitorado. Eu coloquei como ambiente 0001 para ser monitorado. Mas aqui você pode colocar geladeira 1, ambiente tal, onde você está monitorando, você identifica como quiser. Botei a cidade que a gente está, coloquei teste aqui, você pode colocar outras informações adicionais. Se for enviado, vou usar esse Datalog para monitorar uma carga enviada ao cliente, por exemplo. Então eu estou mandando, quem vai receber é o cliente tal. Então sai todos esses dados aqui no relatório. Estou setando, perfeito, está salvo na memória. Aqui é o intervalo de leitura que ele vai fazer de umidade e de temperatura. Você pode colocar o tempo que você quiser, cada 1 hora, por exemplo, a cada 30 segundos, por exemplo. Então isso é editado pelo usuário a partir de 10 segundos. Eu vou deixar 10 segundos aqui para poder simular, para gerar um relatório rápido para a gente poder visualizar. Então a cada 10 segundos ele vai fazer uma leitura de temperatura e umidade. Aqui é a escala que vai utilizar, grau Celsius, que a gente usa aqui no Brasil. E aqui eu defino temperatura máxima e temperatura mínima. O range que você quer que ele de monitoramento. Acima desse temperatura máxima e abaixo dessa temperatura mínima, ele vai emitir alertas no relatório que fugiu desse ponto. No gráfico ele vai ficar em vermelho aquele ponto que ele fugiu ali. Então vou deixar aqui para simular a temperatura máxima permitida para 20 e a mínima para 2. Então qualquer fugida para mais ou para menos, ele vai dar alerta no gráfico. Mesmo raciocínio para umidade. E aqui é um ponto interessante, temperatura, calibration e de umidade também, que é o seguinte: às vezes você tem no seu estabelecimento um dispositivo, um termohigrômetro, um termômetro calibrado, calibração RBC, por exemplo, você usa ele como referência. Então vamos supor que esse Datalog está dando uma diferença de 0,3 graus Celsius para o que você tem de referência. E você quer que fique padronizado com a referência que você tem. Então você pode compensar essa diferença aqui. Se não quiser, é só deixar zerado. Que no caso, para ilustrar, a gente vai deixar zerado. Então, feitas as configurações, eu vou em salvar. Aí ele avisa que ao salvar eu apago todos os dados gravados anteriormente. Ok. Então está setado. A partir daqui ele vai gravar em cima do que a gente configurou. Vou dar um exit. Aí eu tenho que sair também aqui no software total. Só depois que eu saio que eu posso retirar o USB, o dispositivo da entrada USB do computador. Retirei.
Aí ele faz esse barulho mesmo. 3 apitos, perfeito. Aí nós vamos aqui na seguinte observação. Após configurar todos os parâmetros e sair do software, e somente depois que sair do software a gente retira o dispositivo da entrada USB, perfeito. Para iniciar o monitoramento dos dados, nós vamos manter o botão do dispositivo apertado até que ele apresente no visor o símbolo Play, que está marcado aqui dentro do círculo vermelho. Então eu vou apertar aqui, vocês vão poder visualizar. Está desligado, então eu mantenho apertado até aparecer o play ali. Estava no stop, foi para o play. Então ele está monitorando agora. Se eu aperto aqui, eu já consigo ver em tempo real a temperatura, 26,4 graus Celsius. Então é legal também que esse dispositivo você pode ver em tempo real através do visual LCD, temperatura, umidade, tudo isso daí, não necessitando de baixar unicamente para o software para você visualizar os dados. Então você consegue ver em tempo real temperatura, umidade. Lógico que o gráfico relatório só através do software, mas você tem essa opção de ver ali em tempo real temperatura, umidade e as outras informações. Então dessa forma o dispositivo estará monitorando os dados até que seja descarregado no software. Eu vou deixar ele uns minutinhos aqui fazendo essa leitura, gravando os dados, para quando a gente abrir o software novamente, vocês verem como é que ele descarrega automaticamente, gera o gráfico, as tabelas, tudo isso daí. Então, conectei o dispositivo na entrada USB do computador e abri o software. Aí ele me pergunta aqui sobre fazer o download. Coloquei OK. Clico em download, ele vai gerar o gráfico. Aqui, como eu fiz só poucos minutos, porque só para ilustrar, depois eu vou abrir um relatório mais extenso que ficou monitorando durante alguns dias. Eu fiz esse rápido aqui só para poder ilustrar como que é descarregar os dados via software. Então ele te gera um gráfico que você consegue visualizar aqui à medida que você vai passando o mouse. Em tempo real ele vai te mostrando a cada leitura que ele fez, temperatura, umidade, igual eu falei para vocês, quando ele foge do ponto determinado lá de máximo e mínimo, ele acusa em vermelho aqui no gráfico. Então tem todos os dados, o gráfico aqui é bem dinâmico, você pode selecionar só temperatura, ou só umidade, ou os dois, temperatura e umidade. Então o gráfico é bem dinâmico, bacana. E aí é importante, toda vez que você descarregar esses dados, gerar um relatório, porque toda vez que você configurar igual a gente fez anteriormente, ele apaga os dados da última leitura. Então você pode gerar Excel, PDF, Word, texto, até mesmo mandar por e-mail. O mais comum é um PDF. Então vou gerar um PDF aqui na área de trabalho mesmo, como teste 2. Teste eu vou abrir para vocês visualizarem, que foi aquele que eu falei que a gente monitorou um período maior. Então salvo, tá aqui, vou abrir ele. Então o tipo de relatório é esse que me mostra aqui. Então eu identifiquei o meu aparelho como o meu dispositivo como 001, todos os dados que a gente colocou aquelas configurações. Eu tinha setado para leitura a cada 10 segundos, então ele fez, nesse período que eu deixei ele monitorando, 18 leituras. Aí ele te dá a temperatura máxima, temperatura mínima, mesma coisa para umidade, o horário que ele foi startado para fazer a leitura e quando que ele foi, quando a gente deu stop, que foi quando descarregou os dados. Então ele te dá um relatório bem completo. Aí você tem um gráfico
gerado aquele gráfico que a gente viu de forma dinâmica. Aqui ele obviamente não vai aparecer porque é um arquivo PDF impresso, então aquele movimento dinâmico você só consegue ver via software, mas o gráfico ele te mostra aqui e te dá a tabela completa, que é justamente o que substitui aquelas anotações manuais de mapa de temperatura. Então a cada momento que ele fez a leitura te dá a temperatura máxima, mínima. E eu vou abrir agora o outro relatório, que é esse daqui, que foi o que ficou mais tempo sendo monitorado. Aí você vê que ele já tem mais dados, o gráfico é maior, tem mais dados, e a tabela que ele gera, isso daí. Só reforçando, esse é um outro relatório para ilustrar que a gente deixou mais tempo monitorando, por isso que tem esse maior quantidade de dados. Então você tem todas as leituras, todos os pontos, tudo perfeitamente aqui monitorado. Então você vê que ele é bem interessante, bem completo. Você consegue ter rastreabilidade, tudo isso daí. Então é basicamente isso, pessoal. Aqui a gente descarregou os dados, perfeito. E se você quiser, já a partir daqui, como a gente salvou ele em PDF, já está salvo, você não vai perder mais os dados. Aí você já poderia ir diretamente em configuração e reconfigurar tudo de novo para uma nova rodada de dados a serem monitorados. Perfeito? Espero que tenha ficado claro, tenha sido útil para vocês.